José Manuel Fernandes, bom dia. Bom dia. A seguir à eleição de Trump, escreveste um artigo em que alertavas para o suicídio do jornalismo. Achas mesmo que isso pode já estar a acontecer? Ora bem, se não achasse, acho que não teria escrito isso. Porquê é que eu falei disso? Porque há um pouco por todo o mundo vários fatores que não podemos ignorar e que, portanto, têm que ser tomados em consideração. Quer dizer, o papel, e aqui não, acho que falar só do jornalismo não faz muito sentido. Faz sentido falar de uma forma genérica daquilo que nós consideramos as elites políticas, mediáticas, académicas, as elites dirigentes, as pessoas que de uma forma ou outra sentem que têm um melhor conhecimento da sociedade e que sabem o que é que deve ser, o que é bom para ela. E isso já tem um problema muitas vezes, que é uma relação com os eleitores comuns. E em Portugal não há muitos estudos sobre essa matéria, nos Estados Unidos existem. Eu vou agora começar até por um exemplo que não é um exemplo jornalístico, se quisermos, apesar de haver aqui uma coluna num jornal. É um exemplo académico de um think tank. Eu, em 2016, portanto, eleição de Donald Trump, a primeira eleição, fui aos Estados Unidos e, portanto, por altura, um bocadinho antes das convenções, quer democrata, quer republicana, para fazer uma reportagem, um conjunto de textos que publiquei aqui no Observador. E, entre outras pessoas, nunca mais me esqueço disto, fui a um dos mais importantes think tanks de Washington, uma coisa muito, enfim, com um trabalho notável. Estive lá, fui a vários think tanks, porque a ideia era think tanks e depois tentar perceber um bocado o terreno. Os think tanks são muito plurais, têm vários pontos de vista. Aquele era Brookings Institution. É um think tank que, ao contrário de outros, não está muito ligado a nenhum dos dois partidos, portanto tem gente toda das várias sensibilidades, é mais bipartidário, digamos assim. E falei com um académico que eu já conhecia, pelo qual tenho imensa consideração. Não vou dizer o nome dele, e lembro-me de estarmos a falar, eu ter, enfim, falado um bocadinho sobre até que ponto é que já se falava do Rust Belt, já se falava dessas coisas, já tinha sido o livro do J.D. Vance, que na altura falava dessa realidade, apesar de ele não ser na altura contra o Trump, e ele disse-me, ele tem uma coluna num dos principais jornais dos Estados Unidos, e disse-me, eu disse-lhe, mas sei lá, acha que é possível Hillary perder e o Trump ganhar, sabendo... Não, nós temos... Eu sou uma pessoa especializada em sociologia, estudos eleitorais, as coisas todas, isso é impossível. Aliás, olha, se o Trump ganhar, é porque eu me enganei tanto que não volto a escrever em jornais. Eu todas as semanas continuo a ler a coluna dele. Portanto, e atenção, não é ninguém que tenha um preconceito ou que não se preocupe em estudar a realidade. Portanto, mas isto é uma dificuldade. E que eles assumem integralmente nos Estados Unidos. A questão é saber se só conseguem ultrapassar ou não. Quando foi a primeira vitória do Trump, houve muitos... Este tema da bolha já estava presente, até porque o tema da bolha... Nós muitas vezes falamos da bolha dos outros e não temos noção da nossa própria bolha. Porque é que nós falamos tanto de bolhas? E o que é que estamos a falar? Da mediática onde nós estamos. Da mediática ou aquela em que nós estamos. Não é obrigatoriamente só aquilo das pessoas que vivem num mundo fechado. Ou das redações. Estou a falar, às vezes, questões que têm a ver até sociologicamente com aqueles com quem nos damos ou não damos. Portanto, que esse aspecto é importante. Eu até já vou dar um exemplo disso, que fui buscar a um livro de um jornalista de extrema-esquerda. Portanto, que foi diretor, não sei se ainda é, do Le Monde Diplomatique, que é talvez um dos jornais mais de esquerda da Europa. O Inácio Ramonet. Não é o Inácio Ramonet, é o que veio a seguir, ou seja, Halimi. Mas ias a falar das bolhas? Ia a dizer que, pronto, na altura disse que era necessário ir procurar perceber o que estava a passar naqueles setores da sociedade americana que se sentiam perdidos, desenraizados, que se sentiam que o sistema político não lhes estava a responder e que, portanto, estavam
em decadência e que não se ia repetir o erro de 2016. O que se verificou a seguir foi exatamente o contrário. O que se verificou a seguir foi exatamente o contrário. Agora não vou entrar muito a discutir isso, mas houve até um efeito de bolha. Houve um efeito de bolha e vale a pena falar disso, porque quando eu comecei a refletir mais vezes sobre este tema das bolhas, a minha principal preocupação, portanto, foi muito a propósito do tema das redes sociais e das redes sociais criarem uma realidade nova em que por efeito do algoritmo, aquilo que nos aparece no nosso feed, não é? Portanto, na nossa página, são as coisas que estão mais próximas da forma como nós pensamos e, portanto, somos menos confrontados com a diferença? Informação diferente, pessoas diferentes, que apesar de tudo, melhor ou pior, é algo que esperamos que aconteça quando pegamos num órgão de informação tradicional, quando pegamos num jornal, quando vemos uma televisão, estamos à espera que não ver só ali o espelho de nós próprios, e as redes são um bocadinho o espelho de nós próprios. Ou podem ser os espelhos de nós próprios. Dão aquilo que nós queremos, entre aspas, não é? Sim, podem dar. Não é obrigatório que seja assim, mas podem dar. Pronto. E isso leva a uma coisa que para a democracia é complicado, que é, em vez de termos um espaço público, uma ágora onde todos partilham o mesmo tipo de informação e, portanto, enfim, com diferenças, sempre houve jornais com uma orientação assim, uma orientação assado, mas apesar de tudo com uma partilha grande do mesmo tipo de informação. Portanto, para haver democracia é necessário que as pessoas partilhem o mínimo de coisas, não é? Designadamente o que está em causa. Passámos a ter ilhas ou bolhas, ou o que tu quiseres, em que as pessoas conhecem um mundo e ao lado conhecem outro mundo. E isto é literalmente assim. Quer dizer, e não é necessário haver aqui fake news. É apenas... E vale para quem decide e vale para quem vota nos que decidem. Exatamente. Não é? Vale para todos. Vale para todos. E agora repara o seguinte, por exemplo, este mundo evoluiu de forma paralela, não aconteceu apenas as redes sociais potenciarem o facto de cada um estar dentro do seu mundo, e isso também é válido para os próprios jornalistas, que também têm que ter noção de que no seu feed, por exemplo, do Twitter, eu fico em Portugal bastante nervoso quando começam a dizer, já viste o que está no Twitter? Porque o Twitter em Portugal então é um micro-bolha, é muito pouca gente. Há países onde o Twitter tem muita gente, mas em Portugal não, em Portugal é mesmo uma coisa pequenininha. Portanto, não tenho. Eu já tive muito tempo no Twitter, hoje em dia quase não vou lá. Quer dizer, de vez em quando vou, mas aquilo em Portugal é muito limitado à amostra do Twitter. Portanto, agora, há uma reprodução. Eu depois estive, inclusivamente, por exemplo, em 2020, voltei a estar nos Estados Unidos, até para passar férias. Estive num grupo só de americanos, eu e a minha mulher éramos o único casal de portugueses, o resto era tudo americanos, e havia uma coisa muito curiosa, que era, nenhum deles conhecia ninguém que tivesse votado no Trump. Portanto, havia ali americanos do estado de Nova Iorque, sobretudo da cidade de Nova Iorque, de Massachusetts, portanto, Costa Leste. Havia também de Seattle, portanto, no outro, que é um dos estados também mais democratas, por cima do estado de Washington State, como eles dizem. Portanto, havia isto, eles assumiam isto. Isto para mim nem sequer era novidade, porque já tinha noção que isto era um bocadinho assim. Agora, a evolução... e os estudos mais recentes sobre isso nos Estados Unidos são muito, muito transparentes sobre essa matéria. A evolução tem sido de, por um lado, o mundo do jornalismo continua a achar que tem leverage, que tem capacidade de influenciar as pessoas, e as pessoas, neste momento, as últimas sondagens, colocam a confiança no jornalismo abaixo de todas as outras instituições, abaixo do presidente do governo, de tudo, polícia, exército, tudo, é a última, justiça, tudo, e nós sabemos como são polarizados os Estados Unidos, e como isto podia depender de governo para governo. Ora bem, e de alguma forma não é muito surpreendente, porque isso tem a ver com, e agora volto ao livro do Sérgio Halimi, porque ele até cita estudos americanos, cita outros, e diz uma coisa que eu li este livro há muito tempo. Isto é um livro de 96 ou 97, portanto há mais de 20 anos, 30 anos se calhar, que eu comprei, uma vez que estive em França, e o livro chama-se Os Novos Cães de Guarda. É evidente que é muito virado
contra o jornalismo francês, contra o jornalismo elitista francês, contra digamos, aquela bolha de Paris, muito parisiense, muito entre o Eliseu e, quer dizer, todas aquelas, muito colado ao poder, e ele coloca-se numa posição altermundialista, portanto, que é a posição do mundo diplomático típica. Mas ele cita uma coisa que eu nunca mais me esqueci, que era, antes, noutro tempo, os jornalistas andavam nos mesmos transportes públicos e frequentavam os mesmos restaurantes, sim, do que as classes mais humildes, digamos assim. Ele falava em operários ou falava em trabalhadores, pronto. E hoje em dia vão almoçar com os banqueiros, almoçar com os políticos e tal. Pronto. Não andam transportes públicos. Não andam transportes públicos, ou andam pouco, ou então é uma coisa rápida, vivem noutros bairros, vivem noutras casas. As próprias redações, isso aliás está estudado em França, as próprias redações saíram daquilo que são os espaços onde estão as pessoas para parques tecnológicos, e o que ainda... Ambientes muito higienizados. Exatamente, completamente. Eles saem de casa de carro, vão até esses sítios de carro, não vão dentro, de facto, de uma cápsula, não é? Pois, e portanto... E vale também para os políticos, não vale só para os jornalistas. Sim, vale, porque, por exemplo, uma das coisas que também vem que agora vi estes dados, é assim, por exemplo, nos Estados Unidos, bota aos Estados Unidos porque é onde há estudos, quer dizer, infelizmente em Portugal há poucos. O que nós sabemos em Portugal é que a compra de jornais em papel, a gente pode dizer, também há online, mas o online a visão é diferente, porque a gente não folheia uma homepage da mesma forma que folheava um jornal. E eu já não compro jornais em papel há muito tempo, atenção, portanto não sou já frequentador, devo dizer. Mas os jornais em papel, a venda dos jornais em papel, hoje é entre 1/4 e 1/6 do que era há 25 anos. Portanto, deixaram de ser claramente os espaços comuns onde as pessoas vão buscar a sua informação para tomarem as suas decisões. Hoje em dia, circulam entre uma pequena minoria da população. Portanto, não tenhamos ilusões sobre isso. Em papel, como eu repito, o online é diferente. Agora, esta evolução num país com a dimensão dos Estados Unidos levou a que a maior parte da informação, quer dizer, houve milhares de falências, portanto, praticamente desapareceu toda a imprensa local, portanto, o jornalismo de proximidade quase que desapareceu, e o grosso da informação está concentrada, sobretudo, nos órgãos de informação que produzem essa informação a partir de Washington e Nova Iorque, que é também onde vivem os jornalistas mais influentes e mais importantes e que determinam isso. Lá a sociedade ainda é provavelmente mais polarizada, mais dividida do que em Portugal, mas olhando apenas para aquilo que é e repare, isso depois é um reflexo do meio em que vivem os jornalistas. Em Washington DC, portanto, capital, os republicanos têm 6% dos votos. Em Nova Iorque têm 9%. Nova Iorque cidade tem 9%. Portanto, nos sítios onde vivem os jornalistas que produzem informação para os Estados Unidos todos, onde vivem os mais influentes, o seu meio, os cafés onde vão, os sítios onde vão, esmagadora maioria, é difícil encontrar, de facto, um eleitor de Trump. Em Nova Iorque é difícil, em Washington DC é difícil, nos subúrbios já é diferente, mas ali é difícil. Portanto, a forma de pensar, a forma de raciocinar dessas pessoas não faz parte do cotidiano. Portanto, há aqui um problema que é como é que isto se contraria. E isto não se contraria havendo uma eleição e no dia seguinte indo aos sítios onde houve votações surpreendentes e fazendo umas perguntas. É mais complicado de contrariar. E não estou a dizer que haja soluções fáceis. Agora, o que não pode haver, na minha perspectiva, da parte quer dos políticos, quer das academias, das universidades, da academia, das pessoas que falam sobre isso, quer do jornalismo, é a atitude de que nós, mais do que compreender, temos que combater. Portanto, e que é uma coisa que eu tenho notado vir novamente ao de cima nestes últimos dias. Eu, quando escrevi esse texto que tu lembraste sobre o risco de suicídio do jornalismo, na altura
houve uma pessoa com quem eu me dou muito bem, foi meu colega, trabalhei com ele, que escreveu no Público um texto a contrariar essa ideia, na seguinte, eu vou citar, eu estou a falar de Manuel Carvalho: denunciar e combater Donald Trump por tudo o que ele propõe em matéria de ameaças à democracia é um legítimo e necessário esforço, portanto, não é um perigoso sintoma de parcialidade do jornalismo. Portanto, na sua perspectiva, o jornalismo deve combater Donald Trump. Essa ideia está reproduzida em muitos textos da altura e continua a ser reproduzida um pouco por todo lado. Ora, eu agora gostava de citar uma coisa que é, neste momento há quem segue a impressão anglo-saxónica sabe que o livro do momento nos Estados Unidos e no Reino Unido é um livro sobre como foi escondida a doença de Trump. Biden, a doença de Biden. Portanto, é escrito por 2 jornalistas, um deles é penso que é do Washington Post, o outro é de um site de jornalismo que está a ter imenso sucesso chamado Axios, e, portanto, 2 Washington Insiders, portanto, pessoas de dentro do meios políticos e de Washington, e eles revelam histórias inacreditáveis sobre, de facto, como a família, por um lado, e os assessores, e os lealistas de Biden trataram de esconder tudo. Mas, mesmo entre os jornalistas, já há pessoas a dizer: vocês contaram isso tudo, esqueceram-se da parte de nós. Esqueceram da nossa parte. Porque é há uma coluna evidente, eu publicada. não censuro, desde já, os assessores de Trump por terem feito isso. Uma Uma coisa lá o Partido Democrata, se devia ou não ter tomado outras decisões, sobretudo em relação à campanha presidencial. Agora, era evidente, até uma criatura que estava deste lado do Atlântico, como era o meu caso, e que só via aquilo que se via online, que o presidente Biden não estava em condições, não é? E, portanto, que a administração Biden o tenha tentado esconder, levanta questões políticas complexas e que levou depois ao resultado, na minha opinião. Não, mas é preciso, isso estás a dizer, é precisamente o que escreve num jornal, que habitualmente até num órgão, é um jornal online. Há uma grande coluna sobre esses livros, depois também há livros sobre a campanha, publicado no Político ontem. O Político é um órgão de informação online que teve imenso impacto nos Estados Unidos, onde se diz: tudo bem, mas vocês esqueceram-se que também há... e depois a pessoa diz: eu próprio dei por isso. Dei por isso, e as pessoas que deram por isso, e os jornalistas que deram por isso, e que escreveram sobre isso, foram ostracizados. Porquê? Porque não se podia falar disso, porque havia uma preocupação central, era preciso derrotar Trump. Portanto, tudo aquilo que pudesse contrariar esta prioridade não podia ser referido. Não podia ser referido. E como não podia ser referido, calava-se. O resultado disso foi uma campanha desastrosa. Portanto, isto é, quando nós invertemos a nossa prioridade, nós, profissionais, invertemos a nossa prioridade em função de um objetivo, até porque muitas vezes não temos a informação suficiente para fazer, eu diria, no limite, bem feito, o resultado pode ser exatamente o contrário daquilo que se pretende. Chamado efeito ricochete, não é? É exatamente o efeito ricochete, e penso que neste caso, o jornalismo americano não pode apontar o dedo à família Biden ou aos assessores de Biden, tem que começar por apontar o dedo às suas próprias omissões. Em alguns casos, não é só omissões, é que houve casos de pressão sobre quem queria romper esta coisa, com apontar o dedo a dizer: estás a fazer o jogo de, estás a não sei o quê, estás a não sei o que mais. Não podes fazer isso. E, portanto, eu acho que isso é algo que, de alguma forma, contraria esta ideia de que não há, no limite, não há mal de nós não fazermos desta forma, porque vamos lá ver, o voto em abertura é um voto contra a democracia. Eu estou a ler uma frase de um editorial do Público 2, não estou a inventar. Quando se parte deste princípio, portanto, e depois é difícil depois sequer perceber a realidade. E, portanto, eu encontrei, não teria tempo de fazer, mas houve quem fizesse, o Pedro Santos Carreiro, na CNN, fez o levantamento dos debates, das notas que foram dadas aos debates. E acho que vale a pena olhar para isto, porque isto é um reflexo do que aquilo que acontece. Ora bem, quem é que ficou em último lugar quando se faz a média de todos? Portanto, vamos a falar 7 debates com
com o Ventura, 7 com a Inês Sousa Real, 7 com o Paulo Raimundo, 6 com a Mariana Mortágua, porque houve uma que foi minha irmã, Rui Rocha, por aí adiante. Como deves imaginar, em último lugar ficou o André Ventura. Apesar de, eu diria que quase, quer dizer, e isto acontece, e agora atenção, acontece, ele não ficaria em último lugar se não fosse um órgão de informação chamado Expresso. Porque os outros puseram todos em último lugar, e Inês Sousa Real, que é uma coisa que nós até percebemos porque aconteceu sem grande dificuldade. Agora, é caso para dizer, como ontem, por exemplo, nas redes sociais diziam, olha, o Ventura teve este resultado, vê lá se ele tivesse ganho os debates, que resultado não teria. Porque é óbvio, não estou a dizer que ele ganhou ou perdeu, eu não gostei não assisti a todos os debates dele, os debates tiveram menos audiência e não foi isso que determinou ele ganhar ou perder. Portanto, agora, esta maneira, isto só pode levar ao crescimento de uma desintonia. E é muito difícil sair disto. É muito difícil sair disto. Porquê? Porque nós, de facto, a maior parte dos jornalistas, não quer dizer que hoje em dia o jornalismo em Portugal sejam pessoas, a maior parte deles sejam pessoas abastadas. Claro que há algumas que estão bem, mas não é a maioria, não é? São pessoas médias. Às vezes até com ordenados pouco acima do ordenado mínimo. Portanto, não vivem requintadamente. Mas este problema nem sequer começa, na minha perspectiva, nem sequer começa nas relações. Começa nas universidades. Começa na academia. Começa na forma como há uma certa, quer dizer, formatação da forma como se olha para o mundo. E, portanto, isto, quando, repara, para contrariar a bolha, não basta viver habitualmente e ir de vez em quando a um bairro complicado. Não basta ir aquele sítio onde foi morto o Odair. Pronto. Cova da Moura. Não basta ir à Cova da Moura quando morre o Odair. Quer dizer, ou ir ao Seixal quando há esta votação. É necessário não apenas fazer isso, mas procurar encontrar, quase que eu diria, rotinas para não ter preconceito. Nós tendemos, naturalmente, na nossa vida, a juntar-nos às pessoas com quem nos damos melhor, que pensam como nós, que são como nós. No caso concreto de políticos, por um lado, e jornalistas por outro, e académicos por outro, não é? Porque têm que retratar a realidade, isso não chega. Eles têm que fazer um esforço proativo de alargar o mundo que vem. Porque senão, aquilo que é natural, atenção, e isto não tem nada de persecutório. Eu quando dava aulas de jornalismo dizia sempre isto. Nós, jornalistas, somos treinados para, de alguma forma, retratarmos a realidade. Com uma dificuldade. É que, sendo a realidade as coisas aconteceram assim ou assado, quer dizer, houve um acidente de automóvel, houve um terremoto de terra, houve uma coisa qualquer, e, portanto, a gente não pode dizer não houve, não aconteceu. Cada um tem o seu olhar, não é? Cada um de nós tem o seu olhar, claro. Porque o nosso olhar é marcado pela nossa subjetividade. E nós temos, quer dizer, que os cidadãos comuns conversem apenas em função disso, tudo bem. Nós, por treino, por obrigação, os políticos porque têm que ganhar votos e os académicos porque têm também que estudar estas coisas a sério, têm que ser capazes de combater a sua própria subjetividade para ir ao encontro das preocupações, daquilo que inquieta o mundo das pessoas comuns. E isso não é nada óbvio nem fácil, mas quando não é feito, acontecem coisas que para nós são surpreendentes. Quer dizer, para nós nem para todos nós, mas para muitos de nós são surpreendentes. Já ontem aqui a Helena falou do texto do Henrique Raposo, que é alguém que vem tem uma experiência de vida diferente e, portanto, costuma passar o dia eleitoral com a sua família, pais e avós que são de origem muito humilde e, portanto, ele vive num mundo e depois encontra outro quando volta à redação, neste caso concreto do Expresso.